E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tem aqui apenas dois temas, porque o primeiro deles tem muita coisa pra gente comentar. Todas as últimas atualizações sobre o caso lá de Brasília, da confusão. Ontem, mais uma pessoa foi presa, o Alan ou Alan. Várias informações, né, sobre quem são os envolvidos, um pouco mais do passado deles. A audiência de custódia, também do George, o primeiro preso, ela foi disponibilizada pela imprensa, onde ele traz algumas informações que contrastam com as primeiras informações que a mídia estava dando aí nas primeiras horas, que ele era empresário, e agora parece que ele realmente só é um gerente, quanto ele realmente ganha, o que já gera mais perguntas em relação a como é que conseguiu dinheiro para toda essa confusão. Tem mais algumas coisinhas também. Na audiência de custódia, ele também fala algo sobre o depoimento dele, uns termos que ele não queria que fossem incluídos no depoimento e foram incluídos. Eu quero comentar sobre isso também com vocês. A imprensa também revirou aí e encontrou que eles participaram de uma sessão no Senado. A turma da oposição e da esquerda já quer, inclusive, saber quem foi que liberou a entrada deles no Senado. Enfim, tem muita coisa, mais algumas notícias, mais algumas tratativas e consequências dos atos aí, né? Quero trazer aqui, comentar com vocês. Tem mais algumas perguntas também que vão continuar em aberto. Segundo tema, vamos falar sobre Bolsonaro e o Dilma. Algumas notícias aí que envolvem principalmente a economia do Brasil e assim, diferenças que são gritantes e cristalinas entre um lado e o outro, que eu acho que é bem relevante a gente comentar, principalmente nesse momento que o Brasil vem vivendo, né, e que esse cenário aí tá pintando no horizonte, mas enfim, tem muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje, espero que dê tempo de falar sobre tudo, e já vamos começar aqui com as perguntas que coloquei no final do vídeo de ontem, são coisas que eu acho que ainda ficou assim, meio que sem resposta. Algumas, vocês vão ver que tem algumas respostas ao longo daqui do vídeo, que a imprensa também apurou ao longo do dia de ontem. Outras, a gente continua se perguntando. E aí? De onde o cara arrumou os 160 mil? Vocês vão ver que não tem uma resposta para isso. Na verdade, é uma questão que fica ainda mais confusa, porque não condiz com os ganhos que o cidadão tinha. Segunda, e os gastos com 2 apartamentos? Ainda fica pior, porque não foram apenas 160 mil reais empregados aí para compra de ferramentas. Ele estava lá em Brasília, né? Tem família no Pará, então tava bancando todo mundo, ainda alugou 2 apartamentos. De onde que veio esse dinheiro? Terceiro, quem é o Alan? O Alan. Isso daí, temos a informação, a polícia prendeu, quer dizer, prendeu não, né? Mas já identificou o cara ao longo do dia de ontem, já tem nome, sobrenome, etc. A imprensa foi atrás, descobriu inclusive que já foi até candidato a vereador no passado, mas nenhum partido de direita. Existe troca de mensagens com outros envolvidos? Ainda não tem explicação sobre isso. Quem é a mulher do plano não se sabe, mas vocês vão ver aqui, tem um nome que também já foi identificado pela polícia, mas a polícia ainda não revelou para manter sob sigilo e não dificultar o trabalho da própria polícia, né? Que vai que a pessoa descubra que ela está sendo aí caçada, ela trata de se esconder. Tem postagens antigas nas redes, isso daqui continua uma pergunta sem resposta. Não encontraram mais nada anterior a abril de 2022 sobre o tal do George Washington. E nenhum teste de sanidade mental foi feito, pelo contrário, ele já foi para a papuda. E acho que realmente seria interessante, né, para saber porque o que estava sendo planejado não é coisa de gente normal. É coisa de maluco, é coisa de criminoso também. Mas vamos lá. Exclusivo em vídeo. Segundo o Metrópolis, né? Bota assim, um homem que planejava atentado diz ter renda de 5 mil reais. O preso, né, o George Washington de Oliveira Souza, disse à justiça que tem a renda mensal entre 4 e 5 mil reais. A declaração ocorreu durante a audiência de custódia, realizada no domingo por videoconferência obtida pela Coluna. Apesar de ser identificado inicialmente como empresário, George Washington diz que é gerente de 4 postos. Não há nenhuma empresa ativa no nome do George. Um dos filhos dele tem um restaurante em Xinguará, no Pará, com o nome Cavalo de Aço Empório Gourmet. George Washington declarou à justiça, como endereço dele, o posto Cavalo de Aço, também na mesma cidade paraense, que está registrado no nome de 2 mulheres. Essa é a única informação que tem sobre a vida trabalhista, econômica do cidadão. E aí que vem a pergunta. Eu acho que é extremamente importante entender como o cidadão conseguiu ter acesso, né, a tantas ferramentas. Não condiz com o valor que ele recebe mensalmente,
o quanto ele empregou. Mas beleza, aí assim, ele comprou no cartão, parcelou diversas vezes, deu calote na loja, tá? A gente entende. Mas ainda assim, é relativamente bem estranho, fora o dinheiro que ele estava utilizando, né, para se sustentar em Brasília. Lembrando que ele está em Brasília desde antes da metade do mês de novembro, ou seja, tem mais de 45 dias por lá. Já passou mais de um mês. Tem nada que ele tirasse férias para ir lá para Brasília. A gente fica, pô, mas férias de mais de 30 dias. Tem outra coisa também, e poderia colocar como uma das perguntas, onde esse rapaz adquiriu o conhecimento para a construção do artefato que faz cabum. Não é um negócio que você compra numa loja, você vai na loja lá, comprar tudo pronto com bonitinho, controle remoto. Não é assim. Você vê as fotos, inclusive, que foi divulgadas aí pela imprensa, você vê, passa ali uns fios, colocou ali um capacitor, uma coisa ou outra. De onde que veio o conhecimento? Tá muito estranho, tá tudo muito estranho ainda, pelo menos pra mim. Aí eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês. Mostrar também à audiência o que é que ele falou, né? A fonte primária. A melhor coisa que existe é a fonte primária, o vídeo. Mas antes, eu quero mostrar duas manchetes e depois eu quero mostrar algumas notícias que já estão saindo internacionalmente e que talvez não condiza com a verdade, mas a turma não tá nem aí porque desde que seja para atacar a direita, vale tudo. Você vê o seguinte, olha o que a Veja diz. Preso com arsenal diz que pediu para a polícia tirar citação a Bolsonaro. Se lê uma manchete dessa, o que você pensa? Opa, o cara está tentando proteger Bolsonaro? Ou eu estou errado? Aí você vê o subtítulo. George Washington, que ficou acampado em frente ao exército, pretendia, né, cabum, lá na capital. Aí você pega a manchete da CNN. Preso por tentativa de ataque no Distrito Federal, pediu para tirar citações a Lula e Bolsonaro. Não muda, gente. Acho que muda bastante. Muda demais. Inclusive, durante a audiência de custódia, ele primeiro fala do Dilma para depois falar de Bolsonaro. E temos aqui o trecho. A audiência de custódia na íntegra tem 11 minutos. Tem 11 minutos e 52, pelo menos a que está disponibilizada aí nos portais. E o trecho que eu vou passar para vocês é mais ou menos em torno de 3 minutos e 48 segundos que começa. É mais ou menos por aí, 3h40, 3h45, que ele fala sobre essa questão de retirar, que foi um pedido que ele fez para a polícia. A prisão do senhor foi efetuada por policiais civis ou militares? Civis. Houve algum abuso dos policiais no momento da prisão ou no trajeto até a delegacia? Não. E na delegacia? Na delegacia, a única coisa que eu relatei ao delegado e ele colocou no autos, sempre colocou 2 vezes que eu estava contra o nome Lula, eleições de Lula, eleições de Lula. Eu pedi para ele retirar, ele se chateou comigo. Nós estamos num ato, não é eleições de Lula, foram eleições que aconteceu no Brasil. Tá, mas aí depois que, só um minutinho, depois que ele pediu para o senhor pediu para tirar e ele não tirou, aí ele teve alguma coisa, como foi? Ele chegou a falar um pouco alto lá dentro, tinha um delegado federal lá junto, chegou a falar um pouco alto, não sei por quê, que ele estava falando até legal comigo. E ele colocou também o nome do presidente Bolsonaro, que eu também pedi para ele retirar, mas acredito que ele não retirou. Tá bem, então, muito obrigada. Doutor, alguma pergunta, doutor Arnaldo? Ele também colocou o nome de Bolsonaro, que eu pedi para ele retirar, e ele não retirou. E aqui também é um questionamento, porque só com isso não dá para bater o martelo. Mas ao longo do depoimento que a gente comentou na íntegra, o depoimento na íntegra, sem faltar nada, o cidadão, ele está no depoimento, né? Aí que fica a dúvida se ele falou ou não, mas é o que está no depoimento, que as falas de Bolsonaro teriam o incentivado. E aí que fica o grande questionamento. Será que esse George Washington falou isso ou não? As falas dele que envolvem falar Bolsonaro, não, porque isso aqui, aquilo, etc. Ele falou ou não? Essa parte saiu da boca dele ou não? O que foi que ele pediu para retirar de seu depoimento, que a priori aqui não foi retirado e que envolve Bolsonaro?
Eu acho que é uma pergunta de suma importância, porque você pode estar querendo linkar pessoas que não têm nenhuma ligação com o caso, né, a uma baita confusão. Mas vamos continuar. E aí, essa questão do Bolsonaro, né, ele falou, eu quis tirar Bolsonaro, e a gente fica essa pergunta, cara, o que é que ele quis falar com isso? Se ele realmente não citou o Bolsonaro em nenhum momento, zero, essa matéria aqui, por exemplo, ela é no mínimo mentira. E a depender, né, ela pode estar meio que conectando o Bolsonaro com um crime que totalmente inexistente. Mas a Reuters, que é a imprensa internacional, fala que o chamado que Bolsonaro faz, né, sobre a importância do cidadão se defender, né, uma população que sabe se defender jamais será escravizada. Você sabe qual é a frase original de Bolsonaro? Diz que foi o que inspirou, né, o cara a fazer isso. Não só saiu na Reuters, como CTV News, isso aqui acho que tem em torno de 1.800.000 seguidores nas redes, The Japan News, e você vê, ó, é a mesma manchete da Reuters, chamado Bolsonaro, né, inspirou o plano Kabum frustrado no Brasil. Também saiu lá International Business Time e The Star. Então, uma notícia que a gente não sabe o que realmente aconteceu. Volto a falar, tem que tentar entender o que esse cidadão realmente falou sobre Bolsonaro, se existe realmente algum vínculo ou não, ou se esse depoimento, né, enfim, não condiz com o que ele realmente queria ter dito. Porque o que está rodando no mundo é que Bolsonaro tem total participação no ocorrido, né? Bolsonaro teria incentivado. E aí, para ser justo também, e aí comentar com vocês, porque muito ajuda quem não atrapalha, na ânsia, e eu entendo, de tentar trazer informações, coletar informações, muita gente às vezes acaba colocando os pés pelas mãos. Essa primeira notícia aqui, ela é da Federação Única dos Petroleiros, ligada ao sindicato, né? E fala o seguinte, é mentira que o envolvido, o preso, né, seja de sindicato da Petrobras. Essa informação, ela começou a ser circulada aí nas redes sociais da direita, e eu fico triste porque a pessoa que coloca isso daí deveria ter um pouco mais de cuidado. É uma pessoa que até tem uma certa expertise, né, trabalha com jornalismo e tudo mais, então, jornalista, né, então deveria ter um pouco mais de cuidado. Porque agora pensa o seguinte, gente, olha tudo que a imprensa já está falando, olha tudo que a imprensa já está colocando. Aí, além de tudo que está acontecendo, a imprensa agora ainda acusa a direita de propagar fake news. Muito ajuda quem não atrapalha. A matéria do Metrópolis é exatamente sobre isso. Ó. Redes bolsonaristas promovem versão de que o cara é de esquerda. Perfis em redes sociais, em grupos de troca de mensagens, divulgam informações mentirosas sobre o bolsonarista que tentou Kabum. Muito ajuda quem não atrapalha. A imprensa já está batendo e a turma está dando mais munição para a imprensa. Fazendo o quê? Divulgando informação mentirosa. Outra coisa que a direita acabou divulgando ontem, e aí custa checar, custa ter a certeza, e as pessoas saem compartilhando assim, cara, olha assim, meu Deus. Vem falando, tem uma responsabilidade, cheque 1000 vezes se necessário for. No esforço para desqualificar a investigação, há também mentiras sobre os policiais envolvidos na investigação. Eu nem vou comentar sobre isso, mas colocaram lá uma foto do policial com ibanês, aí depois colocaram uma foto do ibanês com Dilma, aí, assim, enfim. E também tentativas de ligar o cara ao governador paraense, o Helder Barbalho, que é aliado do Dilma. E aí a foto que tá rolando nas redes sociais, e eu não vou trazer nenhum dos perfis aí que tava compartilhando, só pra você ver uma das fotos, é essa. O cara, sei lá, não sei se é da estatura, ou meio cheinho, mas estaria ali ao lado do Helder Barbalho, ele diz, ó, é fake news, essa não é a mesma pessoa que foi presa em Brasília. E a turma tava compartilhando. Aí colocaram ali também o cara por outro ângulo, e o Helder Barbalho diz, ó, é fake news. Esta não é a mesma pessoa que foi presa em Brasília. E para não restar dúvidas, o cara aí que aparece na foto com o Helder Barbalho posta um vídeo falando, não sou eu, não sou eu. Chequem, pessoal. Pelo amor de Deus, chequem. Não deem motivos para a imprensa falar que a direita está divulgando informação errada, está divulgando mentira. Muito ajuda quem não atrapalha.
E aí vejam só. Polícia Civil do Distrito Federal identifica ao menos mais 2 suspeitos de ajudar o George Washington. Um dos suspeitos identificados pela Polícia Civil do Distrito Federal, aí a empresa já coloca, é o apoiador do presidente Jair Bolsonaro, Alan Diego dos Santos Rodrigues, foto em destaque, 32 anos. Durante o depoimento à polícia, George citou o nome de Alan como um dos manifestantes acampados no quartel-general, que teria ajudado, na confusão. O outro suspeito estaria no QG, que foi citado pelo empresário, preso no fim de semana. O nome dele ainda está sendo mantido em sigilo para não atrapalhar as investigações. Então não sei se isso daqui é a mulher que ele citava, que tinha dado a ideia de fazer a confusão, a algazarra na subestação de energia, para ficar sem energia na cidade. Não sei se é essa mulher, não sei se é outra pessoa. Espera aí o desenrolar da polícia. Só que aí agora, isso aqui acaba por aumentar a confusão. O tal do Alan Diego Rodrigues, ele aparece em imagens da confusão que teve em Brasília no dia 12. Você lembra da confusão em Brasília no dia 12? Esse rapaz aqui, ó. Camisa branca. Esse aqui é azul não. Esse aqui, ó. De camisa branca, boné preto. É esse cidadão aí. Então, já conseguiram conectar os 2 eventos. O evento aí agora, final de semana, com o evento daquele dia, né, que foi a prisão do índio, etc, tudo mais. E relembrando que esses eventos do dia 12, eles não teriam ocorrido se não fosse também uma turma aí que tava falando, não, temos que sair daqui, ficar aqui não adianta e tudo mais, tititi, etc. Olha isso daqui. Olha essa construção que vai acontecer agora. Eu acho que vocês vão entender onde as coisas possivelmente vão chegar. Suspeito, o realmente que tomou ação, porque lembre que o George Washington, ele fez tudo. Ele teve a coragem de sair do Pará e ir para Brasília. Tem um conhecimento técnico de produzir o artefato que faz cabum, mas na hora do vamos ver, de dar o último passo, ele não foi. Ele designou para o parceiro dele lá fazer. Mas enfim, bolsonarista Alan Diego dos Santos Rodrigues esteve no Congresso Nacional e publicou fotos nas redes sociais com aliados próximos ao presidente cerca de 2 semanas atrás. A matéria traz outros nomes. Quase todos os nomes que a matéria traz e que mostra ele meio que batendo fotos, quase todos os nomes são de pessoas que já foram alvos da justiça, assim, nos últimos meses, nos últimos anos. Alguns, inclusive, alvos do inquérito, dos atos antidemocráticos e tudo mais. Então, olha só. O cara está envolvido nessa confusão. Ele tem uma foto. Foto não diz nada, mas calma lá. Vocês sabem como é a oposição. Às vezes a foto já é tudo que eles precisam. Tem foto com pessoas que estiveram envolvidas aí também em tais atos antidemocráticos, sendo investigada pela justiça. Calma que é a sequência. Aí vem a próxima notícia. Randolph aciona Pacheco para saber quem autorizou entrada de suspeitos no Senado. Se lembra da audiência pública que ocorreu na Comissão de Transparência e Fiscalização e Controle, que foi realizada pelo Girão, contou com a presença de algumas pessoas da direita e tudo mais. Eles estavam lá. Não só o George Washington, como o Alan. As regras do Senado prevêem que visitantes só podem entrar se forem liberados por um gabinete, ou seja, algum senador tem que liberar. Se não for o senador, talvez o gabinete, Então, assim, quem liberou? Se não, pela própria direção da casa, que não sei, ou da comissão temática. O Randolph já fez a solicitação, ainda não se sabe quem foi que liberou a entrada. Mas qual a chance de quem tenha liberado a entrada seja chamado, no mínimo, para prestar um esclarecimento de por que teria liberado? Calma,
Só para trazer aqui a foto, né? Aqui tá o George Washington. Aqui na matéria do Diário de Pernambuco você tem o Alan e o George Washington. Você tem ambos. Inquérito sobre tentativa de ataque em Brasília enviado para o ministro da Suprema Corte, que vem lidando aí com todos os inquéritos, como por exemplo dos atos antidemocráticos, né? Magistrado viu ligação do caso com atos antidemocráticos que já estão sendo alvos de inquéritos que correm no Supremo. O único veículo jornalístico que trouxe essa informação foi o portal R7 e diz, de acordo com informações obtidas pelo R7, o inquérito já foi enviado ao magistrado. E aí você vê, é o que eu tô falando, você junta os pontos. Participou do dia 12, tá nessa confusão no final de semana, tem foto com algumas pessoas que inclusive estão nos inquéritos, estava na sessão, que também tem algumas pessoas que estão nesse inquérito. Esse caso, ele tem tudo para escalar. Infelizmente. Espero que tudo ocorra como realmente deve ocorrer, checando tudo bonitinho, que espero assim que nenhuma injustiça seja feita, que realmente assim, só quem tiver envolvimento com as confusões acaba assim, que seja punido. Saíram algumas matérias também sobre o Alan, sobre o passado dele. Ele já foi candidato a vereador no passado. Se o pessoal na internet acha fácil é o partido. Só que isso é uma matéria que chamou mais ainda a minha atenção, que foi essa daqui, ó. Nem tem dinheiro para comprar uma furadeira, diz colega do suspeito de atentado. Que eu saiba, ele é um cara de boa. O problema é que vai muito pela pilha dos outros. Ó, Maria vai com as outras. Se ele fez isso, a culpa não é só dele. Foi porque ele foi incentivado. Contou a coluna por celular Silvan Messiaro, motorista de táxi em Comodoro. Esse Alan ele já foi motorista de táxi. Abre aspas. Só se foi no meio desse povo aí que colocaram ele no meio disso. No depoimento que deu à polícia, George Washington disse que no dia 23/12, à noite, foi até o QG e deixou o artefato, né, já preparado, com o Alan Diego dos Santos Rodrigues. No dia seguinte, a peça foi encontrada próximo ao aeroporto. Ele era Bolsonaro, mas não lembro que tenha feito nenhum comentário mais agressivo antes. Usaram ele, diz Silvan sobre o Alan Diego. Abre aspas, não tem dinheiro nem para comprar uma ferramenta. Estão usando o coitado. Há 8 meses, Alan Diego deixou de frequentar o ponto de táxi justamente no período em que começou a campanha eleitoral e as manifestações questionando a legitimidade do processo. Pega essa notícia, junta com essa. Após atos, José Múcio se reúne com militares e o ibanês. Segundo Múcio, a reunião já estava marcada antes dos atos. Quem não sabe quem é o Múcio, ele está sendo cotado para assumir o Ministério da Defesa. Para definir os próximos passos da troca do comando das forças, ele admite, porém, que os episódios do fim de semana serão inevitavelmente abordados na conversa. Na avaliação de José Múcio, há menos de uma semana para a posse do presidente eleito, ainda há um clima de politização envolvendo as forças. Aí pega essas duas e olha isso daqui também. Um plano organizado na jurisdição do Exército. Onde estão bolando isso é na jurisdição do Exército e o Exército não está dando conta. Você vê que o colega do cidadão, o taxista, fala, não, ele jamais faria isso sozinho. Alguém influenciou ele. Logo ele está dando a entender que o acampamento é um lugar onde as pessoas têm suas cabeças, né, modificadas, influenciadas. Isso serve de base, né, e todos esses eventos, para inclusive aumentar uma pressão nas forças, que está aumentando. Você vê o próprio você falando, né, é inevitável conversar isso daí. E além disso, a própria imprensa fala, ó, tá vendo aí? Você tá vendo que não dá para deixar essa situação sob os cuidados das forças, as forças não têm condição de lidar com isso. Tudo isso aconteceu e foi gerado debaixo do nariz da turma aí, né?
Governo do Distrito Federal negocia com o Exército para desmontar acampamento antes da posse. A ordem da cúpula é intensificar negociações para que o acampamento seja desmontado ainda esta semana. O movimento dura mais de 50 dias. Ontem, na verdade, completou 57 dias. Vocês vão falar que este acontecimento ele não acaba dando força e acaba por tirar a legitimidade das pessoas que vinham se manifestando pacificamente, numa boa, etc. E esse evento ele não apenas tem como repercussão os envolvidos, o que está acontecendo em Brasília. É extremamente ruim, pessoal, tudo que está acontecendo. Você vê aqui a Terra fala, ó, o C6 Bank e o Burger King cortam anúncios na Jovem Pan. Segundo a turma do Terra, após o evento, foi intensificada a campanha. Se você falar, mas não assisto mais Jovem Pan, não ligo mais, etc, tudo mais. Não pode ser assim, gente. Continua sendo a empresa. Do mesmo jeito que eu não acharia justo se fosse até a Folha de São Paulo. Não acho que esse tipo de campanha segue um bom caminho. Se no passado já tentaram fazer contra a Gazeta do Povo. Agora é Jovem Pan. Também já rolou com a turma da direita. Jovem Pan é empresa que tem muitos anos no mercado. E diversas pessoas que dependem disso daí. Desde a faxineira até o jornalista que aparece em frente às câmeras. Diversos técnicos. Mas ações como essa, elas causam uma repercussão assim, de uma forma gigantesca, que muitas vezes a gente não consegue mensurar no primeiro momento. Por isso que eu estava sempre batendo na tecla. A turma da direita tem que ter bastante responsabilidade em tudo que fala, em tudo que divulga. Não pode ser assim. Eu vejo muita gente falando, mas temos que fazer alguma coisa. Vamos ficar de braço cruzado? Cara, às vezes, ficar de braços cruzados é a única coisa que dá para fazer. Se você não tem uma ideia que realmente pode ser colocada em prática, que vai trazer algum tipo de benefício, que não vai colocar vidas em risco, que foi que esses malucos, esses criminosos estavam fazendo, é melhor você não fazer nada. Se for para fazer uma maluquice, cometer um crime, é melhor não fazer nada. Cometer crime nunca é opção. Nunca é opção. Aí você vê a junção das coisas. A pedido da Polícia Federal e também da PGR, o ministro manda prender o blogueiro Oswaldo Eustáquio, também um dos integrantes lá do canal Hipócritas. Mas que só está falando do Oswaldo, né? Então aqui, ó, a decisão foi assinada na semana passada. A prisão foi requerida tanto pela Polícia Federal como pela PGR. E a imprensa, após essas notícias sobre o pedido de prisão, já soltaram também notas como essa. Quem é Oswaldo e o que ele disse quando entrou no Alvorada? Você lembra que no dia 12 resolveram entrar no Alvorada? Mas e entraram como? Quem foi que deixou entrar? Tem participação de Bolsonaro? Não tem? A imprensa vai falar que tem. Até falar que Chico não é Francisco? Ih, rapaz. Muito ajuda quem não atrapalha. Não só sobre Oswaldo, assim, acho que desde agosto de 2020, eu tô falando pelo menos aí de alguns outros amigos do Oswaldo Eustáquio, como por exemplo o senhor Roberto Jefferson. Mas muita gente na direita diz, não, nesse momento é importante estarmos juntos, trabalhar juntos, somos aliados. Pessoal, não, gente, não. Não é porque às vezes aparece uma pessoa que grita, ai, Bolsonaro, Brasil, bandeira, pátria. Não. Você fica lá, eu fico aqui. Não penso igual a você, não quero ser seu amigo. Aí agora tá aí. O blogueiro disse que foi convidado por 2 humoristas. Aí ele já falou, ó, não foi eu que entrei, foi os humoristas. 2 humoristas, então já tem mais um. Aí já vão atrás, né? Já tem mais alguém na confusão. Para participar de uma reunião da Alvorada. Aí agora a polícia deve perguntar para o mas quem foi? Quem foi que botou vocês para dentro? Tá vendo o tamanho da confusão? E aí, para chegar aqui ao final,
e relatar algumas coisas. Esses números aqui abaixo, 91 mil visualizações, 1.026 retweets que são compartilhamentos, né? Compartilhamentos com comentário e quase 7 mil curtidas. Isso daqui não é do tweet da Tsuki. É do tweet que a Tsuki compartilha. A Tsuki pergunta o seguinte: de onde saem essas informações? E eu realmente me pergunto de onde sai. Um perfil, uma pessoa mais à direita, fala o seguinte: General Braga Neto esteve no Pentágono, chegou ontem às 3 da tarde. Vai acontecer o que o povo deseja, mas não vamos nos iludir com o pensamento que será dias fáceis. Contudo, seja feita a vontade de Deus. Leia Apocalipse 3:10. Pessoal, assim, eu acho que essa informação é mentirosa. Eu acho que essa informação é mentirosa. Pra que divulgar algo assim? Com base em quê? Com base em quê tá falando que no Pentágono? O que é que tá acontecendo, gente? E olha o engajamento que essa postagem está tendo. Eu tô falando pra vocês, estão brincando com a emoção das pessoas. Uma gama imensa de pessoas. O like, ele é viciante. Eu entendo. Mas tem que ter responsabilidade. Tem que pensar principalmente, assim, de quem tá mais desesperado nesse momento. Tem que pensar também nas pessoas mais velhas, que às vezes não entende às vezes como a coisa funciona. Às vezes uma pessoa que ele gosta acaba acreditando. Pelo amor de Deus. Essa informação aqui, eu tenho quase certeza, 99% de chance de ser mentira. Mentira, né? Eu não tenho aqui a prova pra falar, porque eu não sei onde é que o Braga Neto tava. Acho que ele tá no Brasil. Mas não só isso. Olha essa outra postagem. E você pode ver, eu nem trago de quem apostar, porque eu não quero criar confusão pra pessoa. Não tenho problema nenhum com a pessoa. Eu quero trazer só aqui pra dar como exemplo. Também vi a Tsuki compartilhar isso daqui. Ela fala, ó, não é pra se assustar com a mídia se ela mentir e aumentar a situação pra alarmar. E esse urgente com sirene tá fazendo o que aí? A cada urgente, bomba, sirene, exclamação, eu solto mentalmente ela, meu Deus do céu. A Tsuki ela xinga, na verdade, né? Olha o que o rapaz coloca. Urgente. Presidente Bolsonaro deixa alvorada para exames. Ainda não há detalhes sobre o atendimento ao presidente. É bem provável que seja apenas exames de rotina. Não se assustem se a mídia mentir e aumentar a situação para alarmar. Urgente. Bolsonaro sai para fazer exames de rotina? Isso é urgente? Isso é urgente? Esse comportamento urgente, etc., pé na porta. Pessoal, isso está levando cada vez mais a pessoas na direita sofrerem na pele algum tipo de ação dura. Está levando com que pessoas na direita acabem com o emocional tão abalado que eles acabam fazendo alguma coisa que está se virando contra eles. É urgente ter paciência. É urgente acalmar os ânimos. Tá ruim. Olha o que tá pintando. Olha o que tá pintando. Eu sabia, eu tinha esquecido, mas agora vendo na cabeça eu falei, olha o que tá pintando no ar. Matéria de ontem. Governo irá para cima de bolsonaristas no primeiro dia de mandato do Dilma. Ah, mas isso, aquilo, outro. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias. Eu acho que talvez eu seja a única pessoa no Brasil que não sabe. Todo mundo aí bate o martelo na maior convicção que sabe tudo que vai acontecer. Eu não sei, eu sou burro. Sou burro. Eu não sei. No caso, assumindo, já tá avisando. Não é no primeiro dia. Flávio Dino disse nessa segunda já ter preparado um conjunto de ações contra apoiadores a serem deflagradas no dia 1º de janeiro. Vamos tomar as providências para que nas primeiras horas do dia 1º já haja um comando efetivo. Não é que vai ser dia 1º, não. Nas primeiras horas do dia 1º. Eu não sei o que vai acontecer. Eu torço para a esquerda, de alguma forma, sei lá, o Dilma falar, pensei bem, vai dar errado, não quero destruir o Brasil, não vou tentar, sabe, fazer o que já foi feito no passado, que já deu errado. Não, vou usar aqui de bom coração, vai lá, não sei o que vai acontecer aí, pessoal. Não sei, não faço ideia, mas olha o cenário que está se desenhando. E a turma tá aí. Tem muita gente que tá inflando. Eu tô bem
chateado com algumas coisas que estão acontecendo. Eu vejo algumas coisas, eu olho assim e falo, rapaz... Algumas eu deixo de comentar porque eu sei que não vai adiantar. Tem coisas que realmente, assim... Não adianta você falar. Por mais que você fale, vai ter alguém que vai falar, não, mas pô, nesse momento, na hora de criticar, o que é que você propõe então? Só tá criticando? Não vou... Critica aqui um cenário. Fala assim, ó, eu acho que isso aqui não é um bom caminho. Eu acho que cometer crime nunca é um bom caminho. Eu não sou líder, eu me resumo a ser um jornalista. Trazer notícias factuais, que você vai entrar aqui e falar, pô, cara, o que esse menino tá falando tá aqui, tá baseado, tem a fonte, tem um link, tem um autor que soltou a nota. Na maior parte do tempo, esse menino só traz notícias da mainstream mídia, né, da grande mídia. Então, dificilmente alguém vai apontar e falar, isso aqui é fake news. Não, tá aqui, ó, tá na imprensa. Tá checado, rechecado, fui atrás da informação bonitinho. Quando não, tentei na frente primária, como é a questão da audiência de custódia, que eu vi lá a manchete da Veja, só que eu já tinha escutado a audiência de custódia na íntegra. Eu falei, ih, peraí, acho que a Veja tá jogando sujo com essa manchete. É o meu trabalho, eu me proponho a isso. Às vezes eu acho que o problema da direita é que todo mundo quer fazer tudo. O cara quer ser herói, Marte, líder de movimento, comunicador... Eu sou apenas um jornalista. Eu não vou salvar o Brasil, eu não tenho essa capacidade, infelizmente. Mas eu acho que eu consigo, na minha limitação, trazer informação para as pessoas realmente saberem, pô, o que é que está acontecendo no Brasil? Tem o meu viés. Tento ser o mais imparcial possível. Para ter uma pessoa que não é de direita assistir e ficar interessada e falar, pô, as informações que esse rapaz traz são interessantes. E com as informações, eu espero poder ajudar no debate público, trazer assuntos que são relevantes e dar ferramentas para vocês conseguirem mostrar para outras pessoas o que também está acontecendo e trazer mais pessoas para o movimento. Mostrar, pô, cara, eu acho que vir aqui pela direita é mais interessante. Eu acho que andar pela direita é mais interessante. As coisas, em geral, dá mais certo. Esses são os meus objetivos, assim, bem claro. Formação. Informação aqui pra... Até coisa boa de verdade, acredite se quiser agora. Informação boa. Boa mesmo. É boa. Acho que não vi ninguém criticando. A Suprema Corte Brasileira, ela teve uma sessão administrativa que não foi aberta para o público. E eles tomaram algumas decisões que são interessantes, de verdade mesmo. Acho que são decisões que foram, assim, elogiadas por pessoas de diversas áreas, tanto da direita quanto mais ao centro. À esquerda eu não vi ninguém comentando. Mas, enfim. O Supremo Tribunal Federal aprovou em sessão administrativa, fechada ao público, uma emenda ao seu regimento interno, no caso, que impõe um prazo para a devolução de pedidos de vista e que também restringe as decisões individuais dos ministros. Você vai pedir algum pedido de vista, né? Tem prazo, ó. Eles deverão ser devolvidos ao colegiado em até 90 dias. Sabe aqueles pedidos em que o processo ficava assim 10 anos? Acho que não sei se foi 10 anos, mas tem projeto que tem 8 anos em vista. Não, 90 dias, bicho. Tem que votar. Dá celeridade. Não ficar nessa confusão. Então, caso contrário, eles ficarão automaticamente liberados para a continuação do julgamento. Pediu vistas, 90 dias. 90 dias. E vai lá e julga e resolve. Já é um adianto. Outra coisa que eles também decidiram é o seguinte. A alteração regimental também estabelece que o plenário ou as turmas deverão avaliar medidas cautelares tomadas individualmente pelos ministros, como prisão, afastamento de cargo público, interrupção de alguma política governamental, entre outras. Olha quanta coisa já aconteceu no passado. Na canetada, confusão. Ah, mas isso aqui. Sai uma matéria no bastidor. Eu não sei se foi o Escostegui ou foi o Nonato Viegas que escreveu. Tô na dúvida agora. Mas eles falam que essas medidas talvez possam ter como vista, né, sei lá, o Cássio, o André Mendonça, né? Suspender uma coisa da esquerda na canetada. Mas, enfim. Esquecendo isso daí, mas eu também acho que tem algumas decisões que são decisões mais duras, que elas têm que ser tomadas, né? Quando tiver mais gente decidindo, melhor. Nesse sentido, a emenda regimental prevê que sejam submetidas ao colegiado medidas cautelares de natureza civil ou penal necessárias à proteção de direito suscetível de grave dano, de incerta reparação ou ainda destinados a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa. Caso o ministro decida aplicar alguma decisão liminar, provisória e urgente sobre essas ações, deverá submetê-las
imediatamente a todos os 11 ministros ou uma das 2 turmas de 5 ministros. De preferência em julgamento virtual, onde os votos são depositados no sistema do Supremo durante uma determinada quantidade de tempo. Se a medida cautelar resultar em prisão, ainda de acordo com a modificação, deverá ser levada para o julgamento presencial dos ministros. Se a prisão for mantida, deverá ser reavaliada pelo relator ou por um colegiado de ministros a cada 90 dias. Também é importante resolver. Isso daqui não será aplicado apenas para os novos processos. Vai ter um período de adaptação e diversas coisas que estão em abertas, inquéritos, etc, tudo mais, devem passar sobre isso daí. Inclusive os inquéritos aí que miram algumas figuras da direita brasileira. Notícia que é assim que organiza um pouco o meio de campo. Organiza um pouco do meio de campo. Graças a Deus. Enfim. Graças a Deus eu tentei comentar mais coisas. Confusão. Esse primeiro tema aí, confusão. Todo dia aparece uma coisa nova pra falar. Gente, tem responsabilidade, tenha calma. Olha isso daqui, olha aquilo outro. Com certeza no dia de hoje sairão mais notícias sobre esses assuntos. Que envolve os acampamentos, que envolve essa situação específica. Amanhã a gente deve comentar de novo, trazer. Tem muita coisa acontecendo que eu queria estar trazendo aqui. O Twitter Files, por exemplo, começou agora a divulgar as coisas ligadas à pandemia. Algumas outras instituições americanas que também acabaram por influenciar o debate. Saíram 2 threads bem interessantes. Tem outras coisas a nível internacional, coisa também no Brasil. Mas uma delas dá para falar hoje. Esquerda e direita. Vai começar por isso daqui, né? Isso aqui não tem um comparativo muito grande, mas já é uma certa hipocrisia. A Malu Gaspar até colocou aquela clássico, né? Não fala, não vê e não escuta. A equipe do Dilma quer revogar sigilos de Bolsonaro, mas põe em segredo os próprios documentos. Olha só, hein? Revela o sigilo para os outros. Revelações, para mim, documento secreto. O que falar disso, né? Mas tá bom. Uma coisa também que é de cair o queixo. Dilma cogitou portaria relâmpago para trazer Maduro à posse. Olha até que ponto o cara estava disposto a ir para garantir a presença do Maduro no Brasil. Uma figura que nem a esquerda, grande parte dela pelo menos, atura. Grande parte da esquerda, até a Folha de São Paulo normalmente chama o Maduro de ditador. Mas tá aí, ó. Medida seria assinada na madrugada do dia 1º, mas foi descartada pelo custo logístico e político. Mas se não tinha assinado. E aí, veja só. Ontem sai essa nota. Inflação na meta em 2023 parece cada vez mais distante. E essa nota fala sobre o ICMS. Essa redução do ICMS articulada por Bolsonaro, que ele tanto trabalhou para acontecer, realmente não vai durar muito tempo. Já tem estado aumentando o ICMS. Ou seja, o preço dos combustíveis vai subir. E quando sobe o combustível, sobe tudo. Além da questão do ICMS, essa matéria cita a questão internacional. O mundo está perante, né, uma possível recessão. Só que além disso, a nota também fala sobre a responsabilidade fiscal. Mais especificamente, sobre a PEC do rombo. E todos os impactos que pode trazer para a economia brasileira. E quem que vai sofrer no final do dia? O mais pobre. Uma dívida pública, normalmente, tem aumento do dólar, que gera aumento na inflação, que para conter a inflação tem que ter aumento dos juros, e que aumento dos juros tira o crédito. Esfria a economia. Esfriando a economia tem menos emprego sendo gerado. Principalmente a economia vai ficando mais morna, esfria, começa a quebrar, e aí gera mais desemprego, e aí o ciclo você não sabe nem como quebrar. E aí, veja, o Datafolha aparecendo aí para fazer uma pesquisa, e segundo o Datafolha, o pessimismo com a economia cresce após o segundo turno. Eu acho que ninguém poderia esperar nada diferente. O interessante é ver o Luiz Nassif, que é um jornalista da extrema esquerda, jornal GGN, que fala, ó, Folha,
22 de outubro de 2022 e 24 de dezembro de 2022. A matéria de cima é do 24 de dezembro. Avaliação positiva da economia pessoal e do país. Não, desculpa. Essa de cima é do dia 22 de 10. A avaliação positiva da economia pessoal e do país são as mais altas desde 2015. Ou seja, né? Pré-segundo turno. Datafolha. Cresce pessimismo com a economia brasileira nos próximos meses. Essa aí que é a nota que saiu. Nos próximos meses. Complicado, viu? Mas o subtítulo diz que eleitores do Dilma estão mais otimistas, enquanto os de Bolsonaro esperam piora. Por que será, né? Por que será? E aí que você vê que... Tanta repetição da mesma palavra. Mas enfim. Ainda é necessário abrir os olhos de muitas pessoas. Muitas pessoas. Ainda que o cara vote no Dilma, ele precisa ter um mínimo de discernimento para entender que as coisas vão dar errado. Fala assim, não, eu tô votando no Dilma sabendo que vai dar errado, mas assim eu quero votar nele. Aí eu até entendo. Falo, não, isso é doido mesmo da cabeça. Mas a turma vota achando que vai dar certo. Aí quando quebra a cara, eles vão falar que foi o imperialismo. Que foi o neoliberalismo que sabotou o Dilma. Outro que veio reclamar é o Lênio Streck, que também é jurista aí, ligado ao Prerrogativas, Chorão, Imprensa Isenta, Folha critica editorial o Dilma por nomear petistas. Ué, era pra nomear bolsonaristas? Mas então, vocês não criticavam? Cada nomeação que Bolsonaro fazia, Bolsonaro nomeia bolsonarista pra tal lugar, vocês não criticavam? Agora não pode mais. 0 hora. Mantém no mínimo 4 colunistas golpistas, 2 advogados, 2 jornalistas, Guzo e Esber. Vai bem a imprensa. Somemos a Guaíba e Jovem Clã e Bingo. Aí o Celso 3, aquele procurador do caso Banestado, comenta o seguinte: Dr. Streck, eleição não foi de 2002, 2006, o Dilma, 20 pontos de vantagem. 2022, anti-bolsonarismo elegeu Dilma. Congresso é de centro-direita. Governo de coalizão ou não resistirá. E o cara tá falando, tem que ceder. Tem que ceder. Tá absurdo, hein? Vocês estão querendo governar como se fosse um miseravão. O cara que levou com a mão nas costas, 20 pontos de frente. E não foi isso que aconteceu. Não foi o Dilma que ganhou. Foi o establishment em peso 4 anos contra um homem. E ainda tem muitos questionamentos no ar. O Roberto Freire compartilhou, Roberto Freire que é do Cidadania, tá sem ministério, às vezes é por isso, ele compartilha uma reflexão da Helena Landau, que tá aí após ter feito L, sentando a bolacha. Feliz ano velho. Aí o texto da Landau fala o seguinte: Ô, rapaz. Acho que botei fora de ordem. Ah, não. Desculpa. O início aqui não tem nada muito interessante nesse primeiro parágrafo. Eu comecei a pegar o pente a partir daqui assim, ó. Lembrei agora. Quando a final divulgou os nomes de sua equipe, mostrou que tudo não passava de conversa de eleição. O núcleo principal é formado de homens e do PT. Pelo jeito, acha que ganhou a eleição sozinho. Nomes de mulheres e negros vieram na segunda leva. Na área econômica, os erros foram se acumulando. Primeiro, Dilma deixou claro na PEC da gastança, em seus discursos, que a responsabilidade fiscal não está na sua agenda. Foi o primeiro estelionato eleitoral. Ele passou a campanha afirmando que tinha seus 2 mandatos para provar seu lado mais fiscalista, ignorando solenemente Dilma, sua escolha como sucessora e candidata do PT. Criou a expectativa de uma economia liberal na Fazenda, mas nomeou o Haddad. Esse vem com a função de mostrar que fará uma política econômica dissociada do chefe. Terá de fazer a gente esquecer do mote da campanha de 2018. Haddad é Lula, Lula é Haddad. Acertou em recriar o Ministério do Planejamento, mas errou a criar um desnecessário Ministério de Gestão e levar o BNDES para o Indústria e Comércio. No caso das escolhas de nome, a ordem de fatores afetou muito o produto. Ao nomear o mercadante para o Banco do Desenvolvimento, antes da escolha de ministros, recebeu uma sequência de nãos aos convites que fez para os 2 ministérios. Restou ao vice assumir o patinho feio. Isso aqui é um ponto importante. Estava aqui para comentar nos últimos dias.
Quem possivelmente pode assumir o ministério é o Alckmin. Primeiro, o Dilma escanteia o Alckmin, tira do holofote, não vai ter tempo para ficar articulando, brincar de Michel Temer. E porque ninguém estava aceitando. Ninguém estava aceitando por quê? Porque tá com o mercadante embaixo. Quem quer segurar o pepino? Quem quer segurar o pepino do mercadante, do BNDES? A Haddad enfrentou o mesmo problema. Nomes ligados à escola desenvolvimentista afastaram economistas não heterodoxos. E a cereja do bolo foi a escolha da ministra para a gestão, a Dweck, é desenvolvimentista raiz, e em diversos depoimentos deixa claro que não é fã de política fiscal responsável. Foi secretária de orçamento de Dilma, certamente a pior gestão das finanças da nossa história. Mais fricção com a Fazenda. E para terminar, aqui que está a cereja do bolo, o conjunto da obra mostra uma aposta no que sempre deu errado neste país. Nem Lula 1, nem Lula 2, mas um Lula 3, inspirado em Dilma na economia e Gleisi na política. 2023 já nasce envelhecido. O Armínio Fraga, outro picanheiro. Não se pode ignorar os efeitos colaterais da PEC da transição. Bate-cabeça entre as políticas fiscais e monetária é um perigo. Perigoso. Tanto que política monetária também envolve o Banco Central. O Roberto Campos Neto apareceu falando que o mercado não é de direita nem de esquerda. Ao falar isso, ele até fala o seguinte: quando o mercado reage mal, não é porque ele está com raivinha ideológica. Ai, eu não gosto da esquerda, vou derrubar os preços, dólar vai... Não. O mercado ele reage a movimentações que realmente assim tem um amparo na realidade, na responsabilidade fiscal, questões técnicas, mas está sendo deixado de lado. E pro Armínio Fraga tá falando dessa importância é porque o trem já está descarrilhado. Essa é a típica notícia que você não entende. Você não sabe se a notícia está tentando elogiar Bolsonaro ou se está tentando criticar Bolsonaro. Porque coloca o seguinte: Carlos Madeiro. Lula já nos ouviu mais que Bolsonaro em 4 anos, diz líder do consórcio Nordeste. O líder do consórcio Nordeste, o líder atual, também é do partido do Geraldo Alckmin e aliado de Lula. O consórcio Nordeste, do Gabas, da história dos respiradores. Eles estão falando que Lula já ouviu eles mais do que Bolsonaro em 4 anos. Isso é pra bater palma pro Lula ou pra bater pro Bolsonaro, né? Depois de tudo que o consórcio Nordeste aprontou, graças a Deus que Bolsonaro não ouviu essa gente. Graças a Deus. Olha isso daqui também. 2 notícias em sequência. 3 notícias, na verdade, que envolvem o BNDES. Aqui a próxima tem 2 numa página só. Apesar do mercado, Mercadante terá clima interno favorável no BNDES. A Luiz Mercadante encontrará um clima interno favorável no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, apesar da resistência do mercado financeiro à indicação do petista para presidir o banco. Grande parte dos servidores do BNDES concorda com a visão do Dilma de que o banco deve ser um forte indutor do crescimento econômico. Esses funcionários que são concursados, eles entraram no BNDES principalmente nos governos do Lula e da Dilma. O banco terminou a gestão do Dilma triplicando o volume de recursos liberados. Não tem como a direita sair vitoriosa quando as pessoas comuns elas realmente não entrarem na parada. O cidadão comum. Eu rejeito a tese de verdade que a esquerda venceu porque os militares não combateram a esquerda, né, no âmbito cultural. Cara, onde é que estava a sociedade? Onde é que estava, eu falo isso, meu avô? Onde é que estavam os professores de direita nas universidades? Onde é que estava a turma de direita, sabe, no cinema, etc? Pô, a esquerda tomou tudo. O que foi que a turma fez? Assim, existe uma crença na direita
que tudo vai ser resolvido normalmente pelo líder do executivo. Seja o presidente, seja um governador, sejam prefeitos. E, gente, não tem como ter êxito um líder sozinho. Você quer ver a sua cidade melhorar? A sua cidade, ela vai precisar que pessoas que pensam como você adentrem na máquina pública. Que sejam professores, que sejam auditores, que ocupem cargos realmente na máquina. O prefeito chegar, ele tem que ir no banco de reserva. Ele tem que ir no banco de reserva. Para, inclusive, indicar para a secretaria disso, aquilo, outro, ele tem que indicar pessoas realmente capacitadas. Esse é um ponto que eu vejo que, às vezes, a direita sempre acaba deliberando. Não, fulano vai lá e resolva. A gente lhe elegeu para isso. Qualquer líder executivo, prefeito, governador e presidente. E aí você vê, a esquerda chega e fala, mas porque tal pessoa é fraca? Tal pessoa não sabe fazer nada? Não fez o que deveria ser feito? Olha a esquerda mal chegou e já está fazendo tudo? A esquerda tem gente em toda a máquina. Em toda a máquina. Vocês lembram de uma notícia que a gente chegou a comentar aqui, que saiu na coluna do Jamil Chad, que o Jamil, ele modificou a manchete de tão absurda que era, que falava de uma sabotagem interna dentro do Ministério das Relações Internacionais e que, na boa, não era só lá. Com certeza teve sabotagem em todas as áreas. Mas em todas. 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 Sem sombra de dúvida. Até porque eu tenho certeza que a turma da direita que trabalha aí em algum governo estadual, que tem um governador mais à esquerda, quando eles podem, dá uma alfinetada, dá um totozinho. Dá, porque assim, é do jogo, faz parte. Só que eles têm gente na máquina. Por isso que eles conseguem pintar, bordar da cambalhota, etc, tudo mais. Diversas vezes cobravam Bolsonaro. Tem que fazer. Bicho. Ano que vem, posso indicar mais tanto, colocar mais pessoas aqui, mais tudo lá, e vai ter um equilíbrio um pouco maior. E aí dá pra começar a resolver algumas coisas. Fica de reflexão. E ainda sobre o BNDES, que eu falei, 3 notícias. Mercadante vai para o BNDES, mas quer ficar pertinho do poder. Primeira matéria, né? Quer ficar ali perto, uma parte do tempo perto de Brasília. E a outra diz que petistas veem Mercadante como jogador reserva. Louco para entrar em campo se o titular tiver algum problema. Neste caso, o titular é o ministro da Fazenda. E Haddad, Mercadante, a Gleisi, eles se estranharam já algumas vezes nos últimos meses. Desde o dia 31 de outubro para cá já teve alguns estranhamentos. O apetite do PT é insaciável. Vai dar errado. Isso no cenário, né? A esquerda subindo a rampa. E por fim, Bolsonaro tem recorde de vetos derrubados e menor taxa de projetos aprovados. Eu acho que essa notícia mostra o seguinte. Ele vai falar, Bolsonaro não sabe articular. Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que essa notícia demonstra que Bolsonaro ele jamais quis bater continência para o sistema, né? O famoso sistema, o establishment, o mecanismo. Chame do jeito que você quiser. Indicou pessoas que ele realmente achava que era capacitado para desenvolver a determinada atividade. Ministério técnico, toma um técnico. Cargo técnico, toma um técnico. Toma isso aqui, toma aquilo outro. Não. Por isso que teve tanta dificuldade. Se Bolsonaro desse o ministério pro PSD, pro MDB, no Brasil, tá tudo lindo. Era a festa da democracia. Não tivesse cortado verba de imprensa, era a festa da democracia. Festa da democracia, mas que seguir pelo caminho correto, não, aí apanhou, né? Apanhou e segue apanhando. Segue apanhando. Enfim, aqui estão os links das notícias do vídeo de hoje. E amanhã, com certeza, não tenho dúvida, vai ter mais alguma atualização sobre os casos lá em Brasília. Se
Se gosta do meu trabalho, posta também no canal. Valeu, tem um peito aqui na descrição. Eu vou mandar o trecho da audiência de custódia no link. No link não, lá no Telegram. O link tá aqui na descrição. Se você quiser também ver toda na íntegra, ver as informações extras, o que é que diz o representante do Ministério Público, a juíza pergunta pro cara, o que a advogada do cara fala, tá tudo também bonitinho, você acha fácil na internet. O portal R7 divulga, você colocar audiência de custódia, você acha 11 minutos e quebradinho, você está aqui na plataforma também, se pesquisar, não é difícil, recomendo, sempre falo, vão atrás da fonte primária. E no mais, tem a responsabilidade, chequem bastante qualquer tipo de coisa que anda compartilhando, qualquer tipo de informação. Principalmente, lembre uma frase: quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Eu ouvi isso daí diversas vezes, que minha mãe sempre me diz. E é isso. Com fé em Deus, espero poder estar aqui amanhã de novo e poder vocês também de novo. Compartilhe esse vídeo e é isso. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.